E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estou para dar sequência ao nosso conteúdo. Lembrando, né, o meu nome é Leonardo, nós estamos trabalhando o processo civil. Eu espero que vocês tenham feito revisão do conteúdo anterior, estejam estudando. Contem sempre comigo. E também, para facilitar essa nossa comunicação, eu já vou disponibilizar aqui para vocês mais uma vez, caso não haja aí a devida anotação, os meus contatos, né? Então, professor Leonardo Gutierrez, o meu e-mail para contato é professorlgutierrez@gmail.com. Também tem as minhas redes sociais, né? Instagram e o Facebook. Ali vocês também podem me seguir para que eu poste dúvidas, sugestões também, caso vocês tenham. Enfim, tem uma facilidade aí para que a gente possa dar sequência nessa transmissão das informações, tá certo? Então vamos lá, dando sequência, o nosso tópico de hoje é continuar, né, esse capítulo de impedimento e suspeição. Então hoje nós vamos falar a respeito da suspeição, quais são os casos que tornam os juízes suspeitos, né, onde há aí uma dúvida com relação à sua imparcialidade, né, porque aí ele deixa de ser imparcial, que é um requisito, aí ele passa a ser parcial, ou seja, tendencioso, acaba favorecendo de maneira indevida ou o autor ou o réu, assim que nós chamamos as partes, né? Então, toda vez que vocês lerem essa palavra, né, partes, nós estamos nos referindo aí, talvez, ao autor ou ao réu, tá bom? Então, dando sequência, o que nós temos aqui é o seguinte, tá? Então, a suspeição é uma suspeita, né, como o nome já leva a crer, que o juiz não será imparcial, do qual aí é um requisito, tá? Então, vamos aos casos, os que interessam, para que a gente aí possa responder às eventuais questões de prova, tá certo? Bom, a primeira situação que nos aparece é justamente o lado de amizade, né? Então você tem o juiz amigo e íntimo ou o oposto, né? Que seria o juiz inimigo da parte ou do seu advogado, tá? Então aqui eu vou começar do final. Aqui nós temos uma novidade, tá? Do Código de Processo Civil, que é o de 2015, com vigência a partir de 2016, que não estava no código antigo, que é a questão do advogado. Então, olhem que interessante, né? Antigamente, o juiz poderia ser amigo do advogado de uma das partes, que ali não existiria uma suspeição da sua, da sua atividade, enfim. Então, vejam como a legislação trouxe uma evolução. Então, para a questão de prova, isso também passa a ser bem importante, né? Então, vocês já destaquem essa novidade, que já é algo que deveria existir. Mas, enfim, o que vale é o que nós temos a partir de agora, tá? Bom, também há um acréscimo aqui, né? Amizade mais íntima, né? Ou seja, que seja algo próximo, que isso também, na verdade, nos traz uma subjetividade. Então, ou seja, o que é ser amigo de alguém? O que é ser inimigo de alguém? Existe algum requisito previsto em lei? Né? Às vezes os alunos falam, professor, a amizade é aquela que está nas redes sociais. A gente sabe que não é assim, né? Isso são indícios, né? Professor, a amizade é quando você tem fotos com a pessoa. Isso são indícios, né? Professor, a amizade é quando o sujeito é padrinho de casamento dos filhos. Opa, isso daí já torna a relação de fato mais íntima dessa amizade. Mas isso também é subjetivo. Então não há na legislação uma característica. Isso vai ser interpretado, aí, no caso, pelos tribunais. Então a prova não pode trazer para vocês um caso para que haja aí uma avaliação se aquilo é ou não uma amizade. Mas, enfim, o que a questão tem que fazer é afirmar. Tá? Então, afirmar que ali há uma relação de amizade ou de inimizade do juiz com a parte ou os seus advogados. Aqui eu já quero fazer uma ligação bem interessante, né? Espero eu que vocês tenham assistido a aula anterior, que tratou do impedimento. Se não fizeram, façam, porque vai ser bem importante essa relação. É um conteúdo que não dá para trabalhar muito distante, né, um do outro, porque ele acaba tendo um certo toque, né? E as questões elas abordam meio que tentando confundir um assunto com o outro. E aí eu não sei se vocês se lembram dos casos de impedimento, né? Aquelas relações de parentesco até terceiro grau, o juiz que trabalha numa instituição de ensino, enfim, façam essa revisão, mas de qualquer forma eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão
como é que eu provo que o juiz é irmão do autor? Como é que eu provo que o juiz trabalha numa instituição de ensino? Como é que eu provo que o juiz é sócio de uma pessoa jurídica? Essa reflexão que eu queria que vocês fizessem. Certamente, ao concluir a reflexão, vocês vão falar, professor, é a coisa mais fácil que tem, provar que é irmão, não só o sobrenome, né, às vezes é um sobrenome em comum, mas pela certidão de nascimento, pelos os documentos de registro, né, o registro geral, RG, enfim, isso já denota aí que eles são da mesma família, enfim. Que ele é sócio de uma pessoa jurídica, isso também dá para ver pelos estatutos sociais, né? Então também não há grandes problemas. O ponto é, como é que prova que o juiz é amigo? Foi a pergunta que eu fiz anteriormente. A prova é mais difícil. Então, qual que é a dica que eu quero dar para vocês? Toda vez que nós estivermos diante de uma situação concreta, trabalhada em prova, que você venha perceber que provar isso no processo é mais fácil, então há de se entender que nós estamos diante de uma questão de impedimento. Se você perceber que aquilo é mais difícil de ser provado, processualmente falando, então você aí vai alinhar talvez uma resposta de suspeição. Então, só uma dica, uma técnica, é claro que existem algumas imperfeições, mas certamente vai ajudá-los, né, a partir de então, nessa reflexão, caso você tenha esquecido, né, em qual campo do processo está, né, se é impedimento ou suspeição, essa técnica certamente vai lhe ajudar. Então, anotem essa dica e façam a reflexão, seguindo também com os próximos itens que eu vou apresentar para vocês. Então, impedimento é de ordem objetiva e suspeição acarreta questões de ordem subjetiva. Legal? Então, vamos seguindo? Próximo item. Então, aqui o Código de Processo Civil estabeleceu que o juiz não pode receber presentes, né? Caso ele venha receber presentes do autor ou do réu, o código entende que há uma suspeita de imparcialidade. Aqui a gente vai fazer um outro comparativo. Para quem já estudou o tópico anterior de impedimento, lá verifica-se que o juiz que recebe uma doação é impedido. E aqui o juiz que recebe presente é suspeito. Lembrando, o examinador não vai colocar uma questão para vocês identificarem se um relógio, se um carro é doação ou presente, né? Porque isso acarreta uma interpretação e a questão seria anulada. Essas questões elas são afirmativas. O juiz recebeu uma doação, o juiz recebeu um presente. E basta você agora, então, colocar no seu devido lugar que doação é impedimento, presente é suspeição. Então, essa é a sua tarefa. Tome nota a respeito desse assunto. Ainda acrescento para vocês o seguinte, ó, o juiz que receber presente de pessoas que têm interesse na causa, né, ou seja, muito provavelmente o autor e o réu, tanto antes quanto depois. Isso também deve ser devidamente anotado por vocês, porque se ele recebe antes, talvez o examinador queira confundi-los, né? Antes não tem problema, tem, seja antes de iniciar o processo ou depois, tá bom? Aqui é um outro tópico, né? Então aqui seria uma outra situação, que é o de dar conselhos, né? Aconselhar. Aqui o legislador entendeu que o juiz, ao produzir esse tipo de atitude, né? Ao aconselhar, olha, não faça isso, não entre com esse pedido, olha, esse tipo de situação eu não costumo conceder. Eu sou advogado, já vivenciei isso na prática, né? Às vezes o juiz ele alerta, olha, esse tipo de postura eu não costumo tolerar, é melhor fazer isso. Não, não, na verdade, se você pedir esse tipo de situação não é muito correto, é melhor que se faça dessa forma. Então, isso daí, que às vezes alguns advogados presenciam, às vezes membros do Ministério Público, até mesmo a sociedade, isso daí não é desejável pelo Código, porque pode mostrar qual que é o caminho que aquele juiz segue e assim facilitando a vida de um ou de outro, né? O Poder Judiciário não é órgão de consulta, é para julgamento, então, portanto, dar conselhos é algo que torna o juiz suspeito, tá bom? Aqui, continuando, então, a terceira situação, subministrar. Subministrar se refere a financiamento, auxílio, ajuda financeira, né? Então, o juiz tem um sentimento de dó, um sentimento aí de compaixão, do qual faz com que ele queira ajudar o autor ou o réu para que eles consigam atender as despesas do litígio. Então, portanto, ali nasceu um sentimento, o código entende que há um vício,
portanto, a ser eliminado com o seu afastamento do caso. Ao final, vou explicar para vocês como é que funciona o procedimento aí de análise no tribunal de impedimento ou suspeição, mas, para tanto, esse juiz será afastado. Tá bom? Continuando, quando qualquer das partes, né, seja o autor ou réu, tem um crédito ou um débito com o juiz. Então, imagine, alguém tem uma dívida contigo, há de se entender que você queira resolver essa dívida. E se você é o juiz que vai julgar alguém que lhe deve, certamente você vai pensar, antes da análise daquele caso concreto, da dívida que envolve vocês. Então, portanto, ali há uma relação indevida para julgamento, né? Então, o código estabelece, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, do companheiro, né? No caso eu já vou explicar para vocês como é que forma o grau de parentesco, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Então, o que nós temos que destacar é o nível, o grau de parentesco que existe entre o juiz e o parente dele, que talvez também tenha um crédito com a parte. Né? Então, por exemplo, o juiz está julgando uma ação do autor, e o autor deve para o juiz. O juiz está analisando uma ação que o autor deve para a esposa do juiz. Então é isso que o código está dizendo. É a mesma coisa, né? Então, se alguém deve para minha esposa, se alguém deve para o seu esposo, se alguém deve para o seu pai ou deve para o seu filho, essa relação passa a ser a mesma, é como se estivesse devendo para você. E você usasse aí das suas forças para causar algo positivo ou até mesmo negativo, tá? Então é isso que o código está querendo coibir, tá certo? Então, relação de crédito e débito, seja do juiz com as partes ou das partes com o parente do juiz. Em linha reta, eu já explico o que é linha reta, até o terceiro grau, inclusive. Interesse no julgamento do processo. Então, aqui também é algo subjetivo, né? Como é que você vai descobrir que o juiz tem interesse, que o juiz quer favorecer o autor ou réu? É algo que está dentro dele, né? Então, isso é algo que, basicamente, só se ele fosse honesto a ponto de eu não posso julgar, eu sou impedido, porque a sociedade dificilmente descobriria. E uma questão de prova, ela é afirmativa, então ela avisa que o juiz tem interesse. Talvez a questão só queira confundir se isso é impedimento ou se isso é suspeição. Mas aí você vai lembrar que é subjetivo, portanto é suspeito. Para fechar, os casos, né, concretos, o juiz também pode se declarar suspeito por foro íntimo, sem necessidade de declarar as suas razões. Então, o que, que acontece aqui? O foro íntimo é algo que está dentro do juiz. Só que, diferentemente do anterior, isso daqui é uma questão que ele não quer favorecer a pessoa porque ele gostou da pessoa, mas é porque ele leva o lado pessoal, alguma coisa que ele tenha vivido, para o seu julgamento. É de se imaginar, por exemplo, um juiz que vai julgar uma ação de medicamentos, por exemplo. Então, é uma pessoa que precisa tomar medicamentos e esse medicamento aí tem um alto custo. E aí ela busca o judiciário para que o Estado forneça esse medicamento. E digamos que alguém da família desse juiz já tenha vivido um problema de saúde e que necessitasse de medicamentos, assim como aquele que está pedindo. Então, ao julgar, ele não vai pensar naquele caso concreto. Ele vai lembrar de alguma coisa que remete à sua família, alguma coisa que ele viveu, portanto, gerando aí a sua motivação sentimental. Então, para isso, existe no código a possibilidade dele se declarar suspeito por algo íntimo, algo que ele nem sequer precisa falar, porque se ele for falar, deixa de ser íntimo, concorda? Então, é isso que nós temos de acordo com o Código de Processo Civil. Agora, continuando, olhem que interessante, né? Então, o Código de Processo Civil, ele traz o seguinte: será ilegítima, artigo 145, parágrafo 2º, ou seja, não vale, a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega. Ou seja, é muito parecido com aquele último item que eu trouxe para vocês no impedimento, que é como se o sujeito ele fizesse de propósito para que aquele juiz que está julgando a sua causa e ele sente que aquele juiz tem sido muito rigoroso, que ele está sendo prejudicado, então ele pratica o ato para que o juiz se torne suspeito, aí ele vem falar, olha, esse juiz é suspeito. Como assim, professor? Dá um exemplo. Então vamos imaginar, o juiz está, de repente, sendo um pouco rigoroso na análise do advogado com relação ao seu cliente, o autor. E aí esse autor resolve dar um presente para o juiz. E aí ele, óbvio, ele vai filmar, ele vai tentar
fazer com que isso seja comprovado que ele está dando esse presente. O juiz, talvez de maneira inocente, não sabemos, opta em aceitar esse presente. Então, ele recebe esse presente. E daí, esse autor alega para o tribunal, olha, esse juiz não pode julgar a minha causa porque eu dei um presente, ele é suspeito, é o que está dito, está escrito ali no Código de Processo Civil. Mas está vendo? Ele provocou essa situação. Ele fez com que esse juiz se tornasse suspeito para um benefício, né, para que ele fosse beneficiado. Então, por isso que o Código diz, isso é ilegítimo, isso não vale. Tá? Então, esse é o exemplo que eu tenho para vocês. Ou ainda, né, no caso, a parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Nossa, na primeira leitura isso parece ser bem estranho. Então, para facilitar, eu vou desenhar. Vamos visualizar de uma maneira mais simplificada. O que o código quis dizer? Que a parte que está reclamando, ela mesmo manifestou uma aceitação. Né? Arguido é aquele que apresenta a arguição de impedimento ou de suspeição. Né? Ele reclama. Né? Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui o autor, né? Então aqui, ó, A de autor versus o réu, o R de réu. Vamos imaginar que eles têm dois processos na justiça, são pessoas que, comerciantes, são pessoas que estão envolvidas em algumas discussões, né, processualmente civil falando, então existem dois processos. Então vamos colocar aqui que é o processo 1, né, e vamos imaginar que aqui existe um outro processo 2, também envolvendo o A e o R. E vamos imaginar que essas duas pessoas moram numa cidade pequena. E ali existe poucos juízes naquele local. Então, portanto, há de se entender que seja o mesmo juiz que esteja aí julgando essas duas ações. Então, a ação 1 e aqui julgando a ação 2. Né? Então, aqui tem o processo 1 e o processo 2. Digamos que o advogado do A, né? Então vamos colocar o A aqui o autor, aqui como estrela da vez. Né? Pode ser o réu, não tem problema. Né? A gente só tem que ter uma linha de raciocínio. Então vamos imaginar que o advogado do autor passe um relatório para esse autor. Olha, nessas duas ações que nós temos na justiça, nesse caso 1, está tudo ok, está caminhando, provavelmente você vai ganhar a ação. Só que nesse outro caso aqui não está muito bom. Então, provavelmente a gente vai perder. Eu estou sentindo que não está indo muito bem. Tá certo? Ah, legal. E aí o A, ele descobre que o réu, ele tem aí uma relação de amizade com o juiz. Olha que interessante. Então ele descobre uma cidade pequena que o A tem uma relação de amizade com o réu. Então o que ele vai fazer? Ele vai arguir a suspeição do juiz, não é o certo? Só que ele vai arguir somente aqui. Então é somente para esse caso. Então ele quer que o juiz seja afastado desse caso. Porque nesse daqui não precisa, nesse aqui tá bom. Então o que acontece? É uma malandragem, né? O que o Código de Processo Civil está dizendo? Vamos retomar aqui o nosso texto de lei. Será ilegítima a alegação de suspeição quando a parte que alega, no meu exemplo, foi o A, houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. O que é manifesta aceitação? No outro processo ele aceitou. Nesse processo esse juiz é ótimo, só que no outro ele é ruim. É o mesmo juiz, são as mesmas partes. Então ele manifestou tacitamente, né, ao concordar que aquele juiz julgue o caso, que não há ali amizade, mas no outro há amizade. Então, ou seja, o código ele é objetivo e traz algo que é bem simples, só que com um linguajar talvez mais técnico. Agora eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Então vamos seguindo. Né? Há de se entender também que os casos de impedimento, isso é bom para cair numa questão de prova, e suspeição se aplicam também ao Ministério Público, né, aos membros do Ministério Público, os promotores, os procuradores de justiça, aos auxiliares da justiça, os escreventes, sejam os técnicos, sejam os analistas, né, os oficiais de justiça, e também os demais que devam ser imparciais no processo, como, por exemplo, o perito, que tem que ser imparcial. Então, aqui a gente fecha esse ciclo. Eu quero trazer para vocês como é que funciona o processo, né, nos tribunais de impedimento e de suspeição. Então, vamos lá. Deixa eu dividir aqui com vocês. Só um instante.
a nossa telinha e vai mostrar o, o impedimento e suspeição nos tribunais. Então vamos aqui, ó. Olhem que interessante. Isso aqui é um fluxo que eu montei para facilitar a visualização de vocês com relação ao fluxo da suspeição nos tribunais. Então, primeiro tem a arguição, né? Deixa eu projetar aqui para vocês, agora vai. Então, primeiro tem a arguição, né? Arguir significa a reclamação. Então, digamos que o autor identifique que há uma amizade do juiz com o réu, então ele vai arguir. Né? O juiz ele pode reconhecer, né? Ou o juiz pode contestar essa relação. Então, aqui, descobriu, tem 15 dias para arguir. Então, eu descobri agora que o juiz é amigo do réu ou do autor. Então, tem 15 dias para levar isso ao conhecimento da justiça. O juiz que vai receber essa arguição, que é o suspeito ou que há uma dúvida com relação à suspeição, ele pode reconhecer, olha, é verdade, eu sou amigo, e encaminha para o seu substituto, ou ainda ele pode apresentar uma defesa, e para tanto ele tem 15 dias, e essa a questão vai ser analisada aí pelo Tribunal Superior, que vai produzir aí uma decisão para identificar se ele é suspeito ou não é suspeito. E como é que fica isso no tribunal? Vamos lá, vamos seguindo, né? No tribunal, deixa eu dividir aqui a tela com vocês. No tribunal, nós temos o seguinte fluxo. O relator recebe o caso, né? Vai ser um sorteio, vai chegar um relator, vai ter uma aula específica, eu vou explicar para vocês quem que é o relator, mas por hora só memorizem esse nome. E esse relator vai dar o efeito suspensivo ou não vai dar efeito suspensivo. Quando ele não tem efeito suspensivo, quer dizer que o processo continua sendo analisado por aquele juiz até que saia a decisão do tribunal. E com efeito suspensivo, que é o mais comum que tenha, né? Vai que aquele juiz seja suspeito, então para evitar prejuízo, geralmente tem efeito suspensivo, né? Mas pode ser que tenha essas duas possibilidades. E nesse caso, se tem efeito suspensivo, o processo fica suspenso até o julgamento aí desse incidente de suspeição. Também simples. Às vezes os alunos têm dificuldade na leitura tanto do parágrafo primeiro quanto do parágrafo segundo, então por isso que eu esquematizei para facilitar aí o entendimento de vocês, tá? Qualquer dúvida, lembrando que tem os meus contatos para tanto, né? E para a gente seguir, deixa eu agora dividir a minha tela novamente. Eu quero só apresentar de maneira simplificada como funciona o grau de parentesco aqui no nosso país. Não para fins de responder a questão especificamente, né? Geralmente a questão de processo civil, ela não vai se atentar a confundi-los com o direito civil, né? Porque grau de parentesco é estabelecida pela lei civil, mas digamos que você esteja estudando com outros propósitos, né? Entender as duas matérias, então eu vou traçar aqui uma ligação bem simples, né? A linha reta, que é assim chamada, é aquela que nos remete aos ascendentes e os nossos descendentes. Então você está no centro, para cima são seus ascendentes, e para baixo são os seus descendentes, na linha reta. A linha colateral, ou linha horizontal, é aquela que remete aos seus parentes que não têm nem ascendência e nem descendência. Ou seja, o seu irmão, o seu tio, o seu primo. E para cada um desses níveis que sobe ou que desce, nós temos um grau. Então vamos observar aqui. Ó. Pai e mãe, primeiro grau. Avô, avó, sobe um, segundo grau. Bisavô, terceiro grau. E assim sucessivamente. Filho também começa no primeiro grau. Neto, segundo grau, bisneto, terceiro grau. Então, essa é a relação na linha reta. Já na linha colateral, nós vamos identificar o seguinte: não tem primeiro grau na linha colateral. Começa com o irmão, que é de segundo grau. E depois do irmão, é o irmão do seu pai ou da sua mãe. E, portanto, ele é seu tio, que é terceiro grau. Primo, segundo a legislação civil, ele é parente de quarto grau. Então, portanto, o que nós estudamos nem abrange o primo, né? Então, se o limite é terceiro grau, então seria aí o tio ou o sobrinho nesse nível, tá? Observem que junto com o irmão, pode ser que tenha cunhado ou cunhada, e ele também é considerado parente de segundo grau. Nesse caso, você vai ler que é por afinidade, não é por sangue, tá? Não importa se é uma afinidade de fato, mas é uma afinidade definida pela lei. E também, junto com o pai e com a mãe, aparece o sogro e a sogra como parentes aí de primeiro grau. E cônjuge, companheiro,
nem é considerado parente, é como se estivesse aqui na mesma linha, como se fosse uma pessoa só. Olhem que legal. Então, seguindo aqui, esse foi o conteúdo que nos cabia trabalhar de suspeição, fazendo também aí um pequeno comparativo com o impedimento que é necessário, e para tanto eu peço sempre uma reflexão final de vocês. Então relembre, né, quais são os casos que geram aí a suspeição do juiz. Vocês podem relembrar mentalmente. É legal que vocês falem, né, principalmente se vocês não têm vergonha, se vocês estão sozinhos, ou mesmo que tem alguém aí com vocês, falem os casos, relembrem, isso também tende a ajudá-los à memorização. Também seria recomendável se vocês anotassem no papel. Então, esquematiza rapidinho. Vai lembrando e vai passando para o papel. Professor, isso eu não lembrei, precisar colar. Não tem problema, né? O mais importante é você forçar a sua mente a relembrar os casos, tá? Isso vai ajudá-los lá na frente. Depois vocês vão me avisar. Professor, deu certo. Professor, não deu muito. Eu tentei fazer desse jeito. Vamos nos ajudar aí nessa etapa. Continuando, eu tenho aqui uma questão para a gente fechar esse ciclo, entendendo como é que isso poderia cair numa questão de prova, tá? Então vamos lá. O que o examinador quis nessa questão? Assinale a alternativa correta a respeito do impedimento ou de suspeição. Então aqui a questão ela está sendo aberta, ela vai trabalhar os dois assuntos. E de acordo com o novo Código de Processo Civil, há impedimento do juiz, sendo vedado exercer as suas funções no processo quando ele estiver postulando, pleiteando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, cônjuge, companheiro ou parente desse juiz. Só que até quarto grau. Então, olhem um erro, né? Impedimento, nesses casos, somente até o terceiro grau. Um erro bem sutil. Há impedimento do juiz e ele é vedado exercer suas funções no processo quando ele receber presentes de que tiver interesse na causa, seja antes ou depois de iniciado o processo, que der conselhos acerca do objeto da causa ou que subministrar, financiar meios para atender às despesas do litígio. Está muito bonito esse texto, a gente já viu. O único problema é que não é impedimento, é suspeição. Há suspeição quando a amizade do juiz ou inimizade com qualquer das partes ou seus advogados. Esse é o texto correto. Há impedimento do juiz e ele não pode exercer suas funções quando houver crédito e débito ou das partes com o juiz ou das partes com o cônjuge, companheiro, parente desse juiz. Em linha reta, exatamente. Só que até o quarto grau. Então, aqui, na verdade, nós temos dois erros, né? Primeiro, que é terceiro grau, e também não é impedimento. Isso daqui é caso de suspeição. Boa, quem já fez a correção direto lá em cima já está bem avançado, né? Então aqui a gente tem dois erros. E poderá o juiz se declarar suspeito por foro íntimo. Ótimo, isso existe. Só que ele não precisa declarar as razões. É íntimo, então ele não precisa declarar. Então aqui nós temos uma questãozinha bem bacana, bem interessante. Ela aponta como esse assunto pode ser cobrado para vocês. E daqui fica aí a minha dica para vocês assistirem novamente a primeira aula, o primeiro assunto que trata de impedimento, esse primeiro módulo, e assim seguir aí para a suspeição, porque são assuntos em conjunto, tá? Fica aqui o meu grande abraço, contem comigo, o que vocês precisarem, vocês têm o meu canal para contato. E até a próxima, até breve.